Nessa aula nós vamos criar a planilha para controle financeiro, do nosso fluxo de caixa. Nós vamos utilizar as próprias ferramentas do Google para poder criar nossa planilha, então você precisa ter uma conta no Google. Uma vez acessado o site do Google Drive, clique em novo, depois planilha Google. Vou renomear para fluxo de caixa. E uma informação importante, eu não vou focar no layout da planilha, vai ser apenas uma sequência de passos aqui para te orientar, e quanto à questão do layout, da customização, fica a seu critério. Primeira etapa, a gente precisa criar as nossas listas, porque as informações elas serão dinâmicas. Primeiro eu vou criar a lista de categorias, categorias fixas, variáveis, extras e adicionais. Agora, uma lista com as subcategorias. Você pode utilizar essa lista como referência ou incluir outros itens. Depois, o status de pagamento, pagamento efetuado ou pendente. E agora as duas listas referentes às receitas. Segunda etapa, a criação da nossa aba de despesas. Vou clicar aqui, nesse espaço vazio para ele selecionar todas as células. Clico em formatar, cores alternadas e vou escolher uma cor vermelha. Eu já tenho algumas informações aqui na minha planilha que eu vou utilizar para preencher aqui os campos. E as informações são essas: nome, valor, vencimento, pago em, categoria, subcategoria, status e observações. Daqui para cá eu vou excluir. Eu clico numa coluna, seguro Shift. Eu vou clicando na seta para a direita e depois excluir. Pronto. Agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar a primeira linha e clicar em filtro. Feito isso, eu vou alinhar as informações aqui nas células, tá? Clicando aqui em alinhamento, centralizado, e aqui na sequência, onde tem essa setinha para baixo, eu vou clicar aqui no meio. Pronto. Agora eu vou incluir as informações das listas que nós criamos na etapa anterior. Vou selecionar a coluna categoria, clicando aqui na coluna E. Eu estou utilizando o Mac, então aqui no meu caso é o Command, mas eu acredito que no Windows seja o Ctrl, tá? Vou clicar apenas no nome categoria para ele selecionar todas as células menos essa. Clico com o botão direito do mouse, menu suspenso. Aqui em critérios, eu vou selecionar menu suspenso de um intervalo e aqui embaixo eu vou clicar nesse símbolo aqui, Vou voltar aqui para minha lista e vou selecionar a coluna B por completo. Qual que é a vantagem de fazer essa seleção? Quando eu seleciono a coluna B e não apenas a linha 1 até a linha 4, eu consigo adicionar outras informações sem precisar alterar a configuração do meu menu suspenso. Feito isso, vou dar OK. Posso alterar aqui as cores também. Dou um concluir. E vou fazer a mesma coisa em subcategorias. Selecionei a coluna toda, tirei a seleção da primeira linha, clico com o botão direito, menu suspenso de um intervalo, clicar nesse ícone, volto aqui para minha aba de listas e seleciono essa coluna D. Posso mudar também as cores, dou um concluir. Agora eu vou fazer a mesma coisa com status. Eu vou selecionar um verdinho para pagamento efetuado e um amarelo para o pendente. Dou um concluir. Vou testar aqui se a nossa configuração deu certo. Fixas, subcategoria, pagamento efetuado, pendente, tudo certo. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar a nossa aba de receitas. Vai ser bem parecido. A diferença é que a gente vai utilizar uma outra formatação. Então, selecionei tudo clicando aqui no canto.
formatar, cores alternadas e vou selecionar esse estilo aqui. Concluir. Vou selecionar as colunas vazias e excluir. Vou aplicar o filtro, né? Selecionei a primeira linha, da mesma forma que a gente fez com as despesas. Clico em criar um filtro, selecionei tudo, vou alinhar ao centro e aqui do lado alinhar ao meio. Pronto. Agora eu preciso adicionar as listas também aqui na nossa aba de receitas. Selecionei a categoria, desmarquei a primeira linha, menu suspenso, da mesma forma que foi feita ali em despesas. Dou um concluir. Beleza. Agora a mesma coisa com status. Agora eu vou preencher essa planilha com algumas informações. Aqui em receita eu vou preencher com esses dados. Então aqui é um vale, né? O vale do dia 15, salário e vale. Salário e vale, recebido, recebido. Ó, aqui ele está cortando, então o que, que eu faço? Eu dou 2 cliques aqui, ó, na junção de uma coluna com a outra. E aqui também. Observações eu posso aumentar aqui um pouquinho. Então o preenchimento é bem simples. Aqui você vai colocar o nome da receita, o valor recebido, a data do recebimento, a categoria, então aqui ele mostra todas as informações ali que a gente cadastrou, e o status. Aqui em despesa vai funcionar da mesma forma. Vou copiar aqui algumas informações, só para a gente ter como exemplo. Aluguel. O aluguel é uma despesa fixa. Contas de energia, variável. Conta de água, variável. Internet também. Uber, adicionais. iFood, adicionais. Pizza, adicionais. Vou dar 2 cliques aqui para ele dar uma ajeitada na célula. Categoria, aluguel. Aqui no caso do aluguel, eu não tenho uma categoria específica, então vai ser bacana que a gente vai poder atualizar aqui as informações. A gente vai poder atualizar as informações e vocês vão ver que vai refletir no mesmo momento lá na nossa aba. Então a gente pode colocar uma categoria aqui, por exemplo, casa. Volto aqui para despesa. Na verdade, subcategoria, né? Então a gente já tem a subcategoria casa aqui, ó. Beleza. Conta de energia, consumo. Então eu vou até copiar aqui, ó. Consumo, consumo. Uber, transporte. Pizza, alimentação, e aqui alimentação também. Eu vou colocar aqui como pagamento efetuado. Vou dar 2 cliques aqui para formatar. Então basicamente você só precisa preencher com essas informações. O vencimento não é obrigatório, porque depende do tipo de conta, né, do tipo de despesa. E você só preenche com as outras informações. Aqui você pode colocar alguma informação adicional, tanto na despesa quanto na receita. Então beleza, a gente já tem as nossas despesas e receitas cadastradas. A gente vai criar mais uma aba, que é uma aba de gráficos. Eu vou até dar uma organizada aqui e vou deixar a lista por último. Então gráfico em primeiro, despesa, receita e listas. O primeiro gráfico que eu vou criar tem relação com despesas versus receitas. Na verdade a gente vai criar até 2 para facilitar a visualização. Eu vou selecionar uma célula, de preferência as primeiras células, tá? Vou colocar aqui receitas e aqui despesas. Agora eu preciso fazer a somatória das receitas. Então para isso eu vou utilizar a função soma. Clico em receitas e vou selecionar do B2 até o B20 mais ou menos aqui.
e vou fechar um parêntese e dar Enter. Vou fazer a mesma coisa nas despesas. Função soma. Venho aqui em despesas. Vou clicar aqui no meu B2 e vou selecionar até o B20 e fechar o parêntese. Pronto. Ó, aqui eu selecionei até o B20, mas você pode colocar B100 nos dois, fica a seu critério, tá? Eu gosto de colocar o máximo de linhas para que o cálculo ele fique preciso, porque se eu seleciono até, por exemplo, B8, se eu coloco o B9 aqui, uma informação a mais, ele não contabiliza. Beleza, uma vez tendo a soma de despesas e receitas, eu vou selecionar essas 4 células, clicar em inserir gráfico. O primeiro gráfico que a gente vai criar é o de colunas, tá? Então, só clicar nessa opção aqui, ó. Ok. Vou clicar aqui em personalizar. Vou colocar um título para esse gráfico aqui: receitas versus despesas. Beleza. Vou alinhar esse gráfico aqui. O segundo gráfico que a gente vai criar é o gráfico de pizza. Então, inserir gráfico, tipo de gráfico, pizza. Eu vou selecionar até esse daqui, ó, com um outro estilo. E vou colocar o mesmo título. Então, clico em personalizar, título e ok. Vou fazer uma pequena alteração aqui. Vou puxar um pouquinho essa coluna para cá e esse gráfico para cá. Pronto. Agora eu vou dar uma formatada nessa coluna aqui de despesas, tá? Então vou dar 2 cliques rápidos, mais um, apareceu essa opção, formatar ponto de dados. Vou selecionar essa cor vermelha. Pronto. Então agora a gente já tem o gráfico de receitas e despesas. Agora eu vou criar mais um gráfico, que é o gráfico de despesas agrupadas por categoria. Eu venho aqui em despesas, eu vou selecionar o valor, então a coluna inteira de valor, só clicar aqui no B e mantendo o Command, ou no caso do Windows, o Ctrl pressionado, eu vou clicar em categoria, então na coluna E. Clico em inserir gráfico. Vou copiar esse gráfico aqui, ó. Cliquei nele e dei um Ctrl C, né? O Command C. Vou colar ele aqui embaixo. Vou criar mais um gráfico de despesas agrupadas por subcategoria. Então venho aqui em despesas. Posso excluir esse daqui. Seleciono valor, mantenho o Command ou Ctrl pressionado e clico agora em subcategoria. Inserir gráfico. Automaticamente ele já está selecionando o gráfico de pizza. Mas caso apareça algum outro tipo, é só selecionar aqui no tipo de gráfico, gráfico de pizza. Vou copiar aqui e colar aqui. Então agora a gente precisa fazer algumas alterações. Primeiro, aqui a gente precisa renomear para gráfico de despesas agrupadas por categoria. Aqui, despesas agrupadas por subcategoria. Aqui a gente tem alguns problemas. Perceba que as categorias não estão agrupadas e as subcategorias também não. Então eu vou dar 2 cliques aqui no gráfico. Ele tem uma opção aqui de agregar. Vou fazer a mesma coisa nesse gráfico aqui, ó. Vou dar um clique, agregar. Posso até mudar o estilo para deixar igual o de cima. Nossos gráficos já estão tomando forma. Agora a gente precisa criar mais um gráfico, que é o de despesas, de uma forma mais geral, para saber se o gasto foi com pizza, foi com iFood, foi com Uber, só para ter mais uma visão. Venho novamente aqui em despesas, posso excluir esse gráfico aqui. Dessa vez eu vou selecionar o nome e o valor. Inserir gráfico. Vou mudar para gráfico de pizza. Vou copiar aqui.
Vou colar aqui embaixo. Volto aqui para a despesa e excluo. A gente pode melhorar um pouquinho esse gráfico, clicando aqui 2 vezes, venho em personalizar, estilo de gráfico, 3D. Aqui também, 3D, em todos eles. Beleza, a gente montou a planilha, adicionou aqui todas as nossas despesas, então vai consumindo, vai gastando, vai incluindo aqui as informações. Recebeu o pagamento, uma renda extra, vai adicionando aqui. No final do mês, você vai abrir essa planilha e vai fazer a seguinte análise. A sua receita ela tem que ser maior do que a despesa. A gente pode até adicionar uma informação a mais aqui. Diferença igual receita menos despesa. Então aqui a pessoa está no negativo. Esse saldo positivo significa sobrou dinheiro, eu posso poupar, eu posso investir. Então, primeira coisa, reduzir as despesas. Segundo ponto, as despesas adicionais e fixas, elas estão bem altas. Só que existe um critério aqui para corte de despesa. Despesa fixa, a gente não consegue mudar, porque o valor dela é fixo. Ok? Então a gente vai trabalhar com as despesas variáveis, extras e adicionais. O corte vai começar sempre pelas adicionais, que são despesas esporádicas. E depois a gente vai para extras e variáveis. Então, voltando aqui para o gráfico, fixa a gente não tem o que fazer. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nas adicionais e nas variáveis. Dentro da categoria adicional, a gente tem Uber, iFood e pizza. Então a gente já viu aqui que a pessoa acabou exagerando no final do mês com esses tipos de despesas. Então, qual que é o primeiro passo? Vou reduzir. Vou gastar menos em Uber, em iFood, vou comer menos fora de casa. Então a gente já consegue fazer uma redução. Uma outra redução, despesas variáveis. Quais são nossas despesas variáveis? Conta de energia, água e internet. Internet dificilmente a gente vai conseguir reduzir, porque o valor acaba sendo fixo. Então, talvez a gente pode até considerar aqui como uma despesa fixa, né? O valor é fixo. Então, fiz essa alteração aqui na planilha. Então, vamos olhar agora só para conta de energia e conta de água. Quanto menos energia você consome, menos você paga. Quanto mais você consome, mais você paga. O mesmo acontece na água. Então você pode analisar, será que eu estou utilizando esses recursos indevidamente? Eu posso dar uma reduzida? Então só de você trabalhar com essas despesas que eu pontuei aqui, você já vai ter uma redução no final do mês e, consequentemente, esse valor aqui ele vai se tornar positivo. A planilha vai servir para te orientar, para você ver para onde seu dinheiro está indo, onde você está gastando, porque a maior dificuldade das pessoas é não saber para onde seu dinheiro está indo. Então, o intuito da planilha é exatamente esse. O que eu recomendo? Utilize uma planilha dessa daqui todos os meses. Então, uma vez criada aqui a planilha de fluxo de caixa, o que a gente pode fazer? Por exemplo, a gente está em setembro de 24. Você pode vir aqui, fazer uma cópia, abrir a planilha. Vou renomear aqui para 10 de 24. Você pode resetar todas essas informações, tanto de despesa quanto de receita, e preenchendo aos poucos. Aí, conforme você vai preenchendo, as informações aqui elas serão populadas automaticamente. Uma outra informação importante é a utilização dos filtros. Você pode clicar aqui na coluna valor e ordenar de A a Z. Então ele coloca do menor para o maior, ou de Z a A, do maior para o menor. Então você consegue também identificar qual despesa está consumindo boa parte do seu orçamento mensal e fazer os devidos ajustes. Eu vou fazer mais 3 ajustes aqui na planilha, porque eu identifiquei alguns problemas. O primeiro, esse gráfico aqui, ele também precisa ser agregado. A segunda melhoria, a gente vai selecionar a primeira linha
vai clicar em ver, em seguida congelar e depois uma linha. Fazendo isso, essa linha fica fixa. Então, conforme você vai incluindo novas informações, essa linha não fica parada aqui em cima. Por exemplo, se a gente mantém a configuração sem um ajuste, fica assim. Após o ajuste, fica assim. A gente vai fazer a mesma coisa aqui em receita. Selecionar a primeira linha, ver, congelar uma linha. E o terceiro ajuste é que a data de pagamento ela está posterior à data de vencimento. Então aqui é uma mera informação, mas só para a gente deixar a planilha certinha. Beleza? Então é isso.